Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 24 de novembro de 2024, são 2 horas da tarde aqui em Kharkiv, em Kiev também, no momento que eu gravo esse vídeo, por volta de 9 horas da manhã, no horário de Brasília, aí no Rio de Janeiro, né? Tivemos mais um grande ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia de ontem para hoje, principalmente visando Kiev, mas nenhuma consequência. Eu posso dizer para vocês que aqui em Kharkiv a gente ouviu vários alarmes de ataque aéreo agora pela manhã do dia de hoje, mas eu não cheguei a ver nada de concreto no final das contas. Provavelmente os ucranianos derrubaram os eventuais mísseis lançados aqui em direção a Kharkiv. Não teve nenhum grande dano, né? Eu estou gravando esse vídeo um pouquinho mais tarde, inclusive porque hoje eu aproveitei o dia na parte da manhã para fazer justamente um passeio aqui em Kharkiv. Amanheceu o tempo bem melhor por aqui, muito frio, menos 1 grau, mas pelo menos não estava chovendo, nem nevando, então estava agradável de passear. Consegui fazer um passeio bacana aqui em Kharkiv. Depois eu vou preparar os vídeos lá no canal Diários da Quarentena dos meus passeios aqui pela Ucrânia, né? Mas a cidade está normal aqui, funcionando muito bem, o pessoal, todo mundo trabalhando, tudo continua normal por aqui, né? Bom, na linha de frente nenhuma grande novidade, nenhuma grande mudança. A gente teve também alguns senadores americanos falando positivamente sobre a relação Trump-Ucrânia, ou seja, dá a entender que o Trump pode ser até melhor do que o Biden no final das contas para a Ucrânia, tá? Vamos ver as opiniões do pessoal, né? E finalmente ontem foi o dia de lembrança de Holodomor, né? Holodomor, vocês sabem, a grande fome aqui na Ucrânia. Stalin, para desenvolver a máquina de guerra soviética, basicamente, e também para impedir o movimento separatista da Ucrânia. A Ucrânia sempre teve um movimento separatista muito forte, né? Se tornou independente com a Revolução de 1917, mas queria se tornar totalmente independente, né? Acabou ficando como parte da União Soviética e havia um movimento separatista muito forte que queria separação também da União Soviética e com esse intuito Stalin provocou uma fome enorme aqui na Ucrânia que matou muita gente. Ontem foi o dia de lembrança de Holodomor. Nós vamos falar sobre alguns filmes sobre o assunto, alguns memoriais que tem aqui. Realmente um dia de muita lembrança, de muita dor aqui na Ucrânia por isso, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Mark Edwan, Paleoliberal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem os russos lançaram 73 drones contra a Ucrânia, 69 foram derrubados, ou seja, praticamente só 4 atingiram alguma coisa. 50 foram derrubados pela defesa antiaérea e 19 por guerra eletrônica. E esses 4 ainda estão ativos no território da Ucrânia, não se sabe aonde que eles foram no final das contas, tá? Provavelmente é drone que é drone de decoy, né? Eles fazem isso, os russos lançam alguns drones que não têm explosivos, então o drone até cai, mas a gente nem fica sabendo onde ele caiu, porque não explode, não faz nada, né? Enfim, provavelmente é isso daqui, né? Isso foi direcionado principalmente em Kiev, mas como eu falei para vocês, aqui em Kharkiv também a gente teve alguns alarmes de ataque aéreo hoje, pelo menos 2 alarmes de ataque aéreo na parte da manhã, mas não tivemos nenhum problema significativo por aqui. Bom, o Zelensky fez uma publicação lembrando os ataques todos contra a Ucrânia. Até aqui a Rússia já lançou cerca de 800 bombas planadoras, 460 ataques com drones e mais de 20 mísseis contra a Ucrânia nessa semana, segundo o Zelensky, né? E ele está pedindo mais defesa antiaérea, já é o papo de pedir o THAAD, já começou esse processo, né? E também essa lembrança do Zelensky é para avisar que muita gente está apavorada com o míssil. Não, porque a Rússia lançou um míssil capaz de arma nuclear, não sei o que lá. A Rússia lança mísseis capazes de arma nuclear para a Ucrânia desde o dia 24 de fevereiro de 2022. Um monte de mísseis russos com capacidade nuclear, não tem nenhuma novidade de lá para cá, né? Realmente é muito triste. Outra coisa que eu fiz também, eu filmei vários prédios aqui em Kharkiv, ainda com marcas de destruição da época. Kharkiv, vocês sabem, chegou a estar cercada pelas forças russas, né? Os russos pretendiam tomar Kharkiv no primeiro dia da guerra, vocês sabiam disso? O plano deles, eles achavam que como Kharkiv se falava muito russo, que teria muito apoio para a invasão russa, que o pessoal cederia, né, que os militares de Kharkiv cederiam
e não haveria briga e a Rússia tomaria Kharkiv no primeiro dia da invasão e nada disso aconteceu. Os russos foram trucidados aqui, morreu russo pra caramba aqui. Infelizmente também os russos acabaram bombardeando um monte de prédios aqui bem no centro da cidade. Eu vou mostrar, vai ficar lá no vídeo, lá no Diários da Quarentena que eu filmei hoje, né? Então muito triste essa história. Mas agora, depois da ofensiva de Kharkiv, os ucranianos expulsaram os russos aqui de perto, então a situação está bem mais tranquila aqui em Kharkiv, voltou à normalidade a cidade aqui, embora ainda esteja relativamente perto da linha de frente, né? E por falar no tal míssil russo lá que foi lançado, o Oreshnik, que foi lançado lá em Dnipro, né? Como eu avisei para vocês, na verdade isso aqui foi um presente que a Rússia deu para a Ucrânia e para o Ocidente de forma geral, né? Primeiro que era uma arma que nunca tinha sido usada, então não havia muitas informações sobre ela e tipicamente isso é muito positivo para quem usa a arma pela primeira vez. Por exemplo, quando os ucranianos usaram o ATACMS a primeira vez, foi contra um campo aéreo em Berdiansk, em que eles destruíram 34 helicópteros russos de cara. Por que conseguiram um ataque com tanto sucesso? Porque justamente os russos não estavam acostumados, não sabiam como é que eram ATACMS. Hoje em dia já é um pouco mais difícil, os ucranianos têm que fazer um pouco mais de cuidado, não conseguem um ataque tão amplo, mas como os russos não conheciam o ATACMS ainda, os ucranianos puderam usar com efeitos devastadores a primeira vez. Tipicamente, uma arma dessa você usa para isso, né? Aproveitar que o inimigo não conhece aquela arma ainda, vai ser surpreendido por ela. Então, esse, entre aspas, recado que o Putin quis dar, só se foi um recado de que eu sou um idiota, porque ele usou um míssil que nunca tinha sido usado antes, sem causar dano, não causou praticamente nenhum dano lá em Dnipro, e como eu falei para vocês, né, toda a trajetória do míssil agora foi captada pelos radares ucranianos, foi captada pelos radares ocidentais, todo mundo agora sabe como é que é um míssil desse, a assinatura dele no radar, como é que ele parece, coisa e tal. E não só isso, como os destroços do míssil, aqui tem um monte de destroço que foi capturado ali em Dnipro, isso evidentemente vai dar muita dica para os ucranianos sobre como é que foi feito esse míssil, o que tem lá dentro, qual a capacidade dele, o que realmente ele pode fazer e não pode fazer. Ou seja, foi um presente que o Putin deu, na verdade, esse míssil lá em Dnipro, né? Acabou que teve só 2 feridos, então não teve nenhum dano significativo, e a Ucrânia vai ter agora um monte de informações sobre esse tipo de míssil. E outra coisa, a gente vai falar mais adiante sobre isso, parece que na Rússia essa decisão do Putin, inclusive, está sendo questionada, entre outros motivos, por isso, né? Não só por isso, tá? Porque também o fato de você ameaçar mais uma vez guerra nuclear isola ainda mais a Rússia economicamente, né? A Rússia está quebrando. Então o Putin está extremamente preocupado. A gente falou que o Putin ficou vários dias sem aparecer no Kremlin, apareceu lá para gravar aquele vídeo, o vídeo das mãos coladas, que ele está com a mão colada na mesa ali, e depois saiu de novo, sumiu de novo. Ele está com medo de golpe na Rússia, por conta justamente de que tem muita gente ali entre os Siloviki, né, sempre entre a elite russa, que não está gostando dessa liderança dele, né? Enfim, foi um recado de que eu sou um idiota. Esse foi o recado que o Putin passou. A Ucrânia, de ontem para hoje, atingiu, aqui na madrugada do dia 23, atingiu em Kursk mais um alvo lá em Kursk, né? Então tem aqui a imagem de mais um ATACMS aqui atingindo alguma coisa ali em Kursk. Deixa eu ampliar aqui, mas não dá para ver muita coisa não, dá para ver só mesmo o clarão do ATACMS ali. O ATACMS atingiu alguma coisa ali perto de Kursk de ontem para hoje, né? E, segundo estão dizendo, foi isso daqui, ó, foi um S-400, as forças ucranianas atingiram um radar S-400 na região de Kursk nessa noite, né? Então seria justamente uma forma de abrir a defesa antiaérea russa ali na região de Kursk, pode ser um sinal de que mais ataques virão em seguida, né? Vocês sabem, os ATACMS já estão liberados para serem usados em Kursk justamente pela presença de tropas norte-coreanas ali. Mas ninguém sabe exatamente qual foi a autorização que os Estados Unidos deu, tá? Porque agora a gente tem informação também que a Ucrânia pode agora atingir o Oblast de Rostov com ATACMS, segundo diz o Wall Street Journal, né? A gente não sabe até que ponto isso é verdade, jornalista às vezes fala a verdade, às vezes não, mas o fato é que a gente não sabe como é que foi essa liberação do ATACMS, se liberou para todo mundo, tem gente que diz que liberou só em Kursk, mas estão falando aqui que provavelmente os ucranianos irão usar o ATACMS no Oblast de Rostov, né? Para quem não sabe, no mapa aqui, Kursk é essa região aqui. Aqui teria sido o local onde estava o S-400 que foi destruído. Repara que não é nem perto
da área contestada aqui, da área que está sendo disputada aqui, né, onde os ucranianos invadiram, e tem aqui a briga com os russos por aqui. E o Oblast de Rostov é aqui embaixo, Rostov-on-Don, é essa região aqui, que é onde fica a sede do Distrito Militar Sul russo, e muita da logística dessa guerra é feita a partir de Rostov. Então, os ucranianos devem usar essa arma por ali também, né? Bom, a gente tem também o resultado daquele ataque com Storm Shadow ali em Kursk, né? Foi um general russo, 18 oficiais russos e 33 russos mortos. Segundo diz o Katran aqui, que é um soldado ucraniano, foram 500 norte-coreanos em sacolas pretas. Eu não sei, 500 parece muito, né, para um ataque direcionado desse. Onde é que estavam esses 500 norte-coreanos? Me parece um número muito grande. A gente tinha falado em 3 norte-coreanos, né, mas circulou um número também de 300 norte-coreanos. Enfim, a gente sabe que alguns norte-coreanos foram atingidos e também oficiais russos mortos, né? A gente não teve a confirmação ainda se aquele general amigo do Kim Jong-un foi de fato ferido ou morreu nesse ataque, né? Bom, teve blackout em Moscou ontem, tá? E é impressionante aqui, um blackout realmente muito grande aqui, né? Vocês sabem, lá em Kiev tem havido alguns cortes de luz programados, né? Por conta desde aquele último grande ataque com mísseis russos que destruiu algumas termoelétricas ucranianas, mas são cortes bem pequenos. Eles cortam algumas regiões da cidade, outras continuam funcionando, de forma que não há propriamente um blackout completo, né? Aqui parece um blackout completo, parece algum acidente, alguma coisa séria aqui. A luz acabou lá em Moscou por volta das 8h30 da noite ontem, e até as 2 da manhã ainda não tinham voltado a luz ainda. Lembrando que, embora geralmente o aquecimento seja feito por boilers, né? Mas muita gente usa aquecedores elétricos também em Moscou, tal como na Ucrânia, e a temperatura está bastante gelada aqui. Esse meu passeio aqui em Kharkiv, por menos 1 grau, estava frio pra caramba. Uma outra boa notícia é que os ucranianos prenderam a Doutora Morte, né? Essa moça aqui de cabelo loiro pintado aqui, que é uma russa que filmava, gravava e postava imagens de tortura de civis ucranianos, né? Ela foi capturada pelos ucranianos na região de Kursk. Lembra que os ucranianos fizeram capturaram um monte de russos ali numa contraofensiva ali em Martinovka, né? E parece que ela estava no meio desses russos todos. Está aqui a imagem dela meio pixelada que os russos colocaram, mas é ela mesmo, e ela responde por vários crimes de guerra, tá? Pode ser que ela vá para a cadeia por muito tempo na Ucrânia. Ela também é responsável pela tortura de vários civis ucranianos, né? Os mapas do Polevolan aqui também mostram, mais uma vez, nenhuma mudança, basicamente a mesma situação. Kupiansk, Toretsky e Kurahov, pequenos avanços russos sem nenhuma alteração significativa, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a recente remoção do comandante do Distrito Militar Sul, o general Gennady Ashkinin. A gente falou sobre isso outro dia, né? O grupo Sul, o general foi retirado, e o grupo do Dnipro, eles suspeitam que vai acontecer a mesma coisa com ele, né? Ele está dizendo aqui que eles estão tentando cobrir essa história, não falar sobre isso, mas a gente já tem essa informação, né? Também falam que não há norte-coreanos ali em Kharkiv, ou aqui em Kharkiv, né? Aqui do lado em Kharkiv. Isso a gente já tinha falado também, então nenhuma grande novidade aqui do Instituto para o Estudo da Guerra, né? Bom, olha que bacana, né? Tem muita gente que acha que russo e ucraniano é basicamente a mesma língua, né? E não é. Tem diferenças notáveis, na verdade. São línguas bem distintas. É muito mais diferente que português e espanhol, por exemplo. Da mesma forma que português e espanhol, algumas frases simples, algumas palavras simples, assim, você consegue entender de uma língua para outra. A diferença entre russo e ucraniano é muito maior, muito mais difícil de entender de um lado para o outro, e a forma como soa a língua também é muito diferente. Uma coisa curiosa, aqui em Kharkiv, né, sempre foi uma cidade que se falou muito russo. Aqui naturalmente se falava russo, aqui em Kharkiv. E em muitos lugares aqui você vê as plaquinhas trocadas para ucraniano, ou seja, essa agressão russa aqui, né, fez com que o pessoal... Não é que a maior parte das pessoas ainda fala russo por aqui, mas o pessoal começa a ficar com vergonha de usar o russo, prefere usar o ucraniano ao invés de usar o russo aqui em Kharkiv. Então é impressionante como o Putin fez essa merda aqui, né? Como eu falei para vocês, ele achava que porque o pessoal falava russo aqui, que ele ia conseguir tomar Kharkiv rapidinho, coisa e tal, quebrou a cara completamente. Bom, e aqui é o videogame, o Stalker, né? Que os ucranianos lançaram,
e especificamente retiraram o suporte a russo. Então, os russos que quiserem jogar Stalker, eles podem escolher inglês, podem escolher alemão, podem escolher ucraniano, mas russo não tem, né? E aí um blogger russo, né, que faz blogger de jogos e coisa e tal, ele tentou jogar em ucraniano e não conseguiu, porque ele não entendia nada que estava acontecendo, né? Ou seja, para você ver como é que é diferente ucraniano e russo, né? Em português e espanhol, por exemplo, um jogador português, uma pessoa do Brasil, consegue jogar um jogo em espanhol entendendo mais ou menos o que está acontecendo. É lógico, vai errar uma palavra ou outra e coisa e tal, mas via de regra, o grosso você entende, né? Aqui não, aqui realmente a diferença é muito grande, né? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій... Блядь, я нихуя не понимаю, блядь, я вот так и сказал, какую нахуй выбираем? Під ліжком, Маша. O russo puto porque não está entendendo o que o personagem falando em ucraniano ali no jogo, né? Bem feito, não é para russo jogar mesmo não, né? Bom, o pessoal continua realmente com a preocupação da falta de pessoal dos russos na linha de frente, né? A Rússia tem como mobilizar muito mais gente, basta o Putin querer. O problema do Putin é que a economia russa já está indo para o saco. Se ele mobilizar mais gente para a guerra, ele tem problemas maiores ainda, né? E aqui o pessoal está colocando aqui que eles estão pegando até pessoas sem teto e alcoólatras para tentar colocar como soldados lá. Tudo bem que aqueles ataques de carne, a pessoa não precisa fazer muita coisa mesmo, né? Só morrer mesmo, só vai lá para morrer, né? Então faz até algum sentido isso daqui, o pessoal sendo recrutado aqui, né? O David G está colocando aqui que os russos estão pagando 16 milhões de rublos para cada um que quiser entrar no exército russo, ou seja, 3 milhões do governo, 3 milhões do Banco Central, ou seja, 6 milhões para quem mora na área de Moscou, e mais 10 milhões em débito. Então, se você tiver dívidas e quiser acabar com as suas dívidas, você pode lutar durante 1 ano na guerra e você estaria liberado das suas dívidas. Só que o pessoal não esquece, o pessoal sempre fala isso, a gente já mostrou aqui várias vezes, que existe um decreto do Putin que fala que a renovação é automática. Então eles falam que é 1 ano só que você vai ficar, você se livra da sua dívida e pronto, né? Só que na prática, terminou 1 ano, é automaticamente renovado por mais 1 ano. Então não tem esse negócio, você não tem a possibilidade de falar, não quero renovar, não. Não é igual essas assinaturas que você pode ligar antes para a revista e falar, olha só, não renova minha assinatura, não. Não existe isso. Deu 1 ano, renova automático, né? Ou seja, você entrou para a guerra, entrar você entra, sair você só sai quando acabar a guerra. Enfim, de qualquer forma, isso dá quase 153 mil dólares que eles estão pagando para russos que queiram entrar nessa guerra. É um bocado de dinheiro para o pessoal lá, né? E mesmo assim não conseguem repor as perdas que ele tem, porque o pessoal fala, 153 milhões, 153 mil dólares é um bocado de dinheiro, mas vai servir de quê se eu tiver morto, né? E principalmente, né, será que os russos vão cumprir mesmo, né? Porque o governo russo é mestre em prometer as coisas, mas na verdade não cumprir no final das contas. Então, eu não sei não, né? O pessoal realmente está cabreiro com isso daí. Bom, o Joe Rogan falou uma merda completa. Cara, é impressionante, cara, como é que esse pessoal... Eles devem estar ganhando muito dinheiro dos russos mesmo, né? Foi o Tim Pool, agora o Joe Rogan, é outro que eu gostava também. Parei, cortei o Joe Rogan, não assisto mais Joe Rogan. Ele falando que não, que o Zelensky, fuck you, Ucrânia. Caramba, os ucranianos lutando contra os russos, sendo invadido pelos russos. E o cara putinho, porque os Estados Unidos estão ajudando. Caramba, os Estados Unidos se comprometeu no Tratado de 94 de ajudar a Ucrânia, muito mais do que está fazendo agora, né? E aí esse pessoal fica todo chateadinho que estão mandando dinheiro, fuck Zelensky, fuck não sei o que lá. Eu não sei, tem 2 hipóteses, não sei. Uma hipótese é medo mesmo, né? O pessoal tem cagaço, tem medo, acha que vai vir uma guerra nuclear. Essa é uma mensagem que muita gente que é covarde, que é medroso, né? Se sente tocar. Não, 3ª Guerra Mundial, tem que parar, Zelensky. Não atinge os russos, não, Zelensky. Caramba, os russos estão atingindo aqui a Ucrânia há 3 anos. Como que não vai atingir os russos? Pô, tem que atingir mesmo, tinha que dar muito mais arma para atingir os russos aqui, né? Enfim, um idiota o Joe Rogan, não tinha ele em tão baixa conta. Cortei igual cortei o Tim Pool. Nunca mais assisti nada do Tim Pool. Consta que tá indo mal o canal dele, porque não fui só eu não, tá? Um monte de gente lá nos Estados Unidos também parou de assistir o Tim Pool depois que ele começou com essa russetagem toda. Não sei, pode ser que seja dinheiro. Se for dinheiro, menos mal. Assim, eu consigo entender o Joe Rogan, né? Ele já tá rico, mas sabe como é que é, né? Sempre ter mais riqueza ainda, ganhar mais não sei quantos milhões dos russos, né? Pode ser uma escolha para ele, eu consigo entender isso. Agora, se for covardia, pô, muito triste mesmo. Prefiro, qualquer dos casos, ele não é mais uma pessoa confiável, cortei o Joe Rogan.
Bom, o Bild escreve que a Alemanha prometeu entregar 400 MRAPs, né, esses veículos blindados aqui com pneu normal, né, e só entregou 26 até aqui. Prometeu entregar este ano, tá? Este ano de 2024. O ano está acabando, não preciso explicar para vocês, né? Ou seja, Kiev espera receber o resto até o final do ano. Vamos ver se vai acontecer mesmo. O pessoal da Alemanha está devendo aí em ajuda para a Ucrânia, não tenha dúvida. Bom, algumas notícias que vieram boas do entorno do Trump, tá? O Elon Musk acabou de cortar toda a comunicação via Starlink para os russos na região de Kursk. Uma coisa bem interessante, é o que eu falo para vocês, tá? O Elon Musk ele tem criticado muito a Ucrânia, é verdade, tem elogiado a Rússia, tem falado um monte de merda nesse sentido, mas ele é um cara que tem crédito comigo. Por quê? Porque no início dessa guerra, vocês sabem, ele forneceu Starlink para a Ucrânia. E isso foi absolutamente essencial para o esforço de guerra ucraniano. Para quem não lembra, os russos conseguiram fritar toda a infraestrutura de comunicação ucraniana no início da guerra. Então, com um ataque hacker, né, com um ataque cibernético. E graças a Starlink, a Ucrânia montou rapidamente uma outra infraestrutura de comunicação e conseguiu manter essa guerra no início. Por isso que a Rússia avançou tanto nos primeiros dias. Os ucranianos estavam sem comunicação, ou com comunicação muito deficiente. Então, o Elon Musk tem um crédito, vamos dizer assim, embora tenha virado Roussetti a partir de outubro de 2022. E agora, de novo, ele está agora cortando a Starlink que os russos estão usando. Sabe que é proibido Starlink na Rússia, né? Pois é, mas os soldados russos usam na linha de frente. Porque é melhor que os sistemas deles, né? Eles começaram a ver que os ucranianos tinham vantagem, por quê? Porque a Starlink é melhor do que os sistemas militares soviéticos que ambos usavam, né? Não foi só o Musk, não. O senador Lindsey Graham, que é dos republicanos, falou aqui que a Ucrânia é o país mais rico da Europa em minerais raros, tem não sei quantos trilhões, e que os Estados Unidos precisa ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra com a Rússia, né? E o plano do Trump considera uma parceria econômica forte, beneficiando ambas as nações. Paz, minerais raros e prosperidade. Um acordo de ganha-ganha, né? O senador Mike Rounds, também republicano, ele começou a falar sobre o sacrifício dos ucranianos mais velhos que se voluntariaram para ir para a guerra e salvar a geração mais nova, né? Então, muito bacana. O cara realmente se emocionou falando desse jeito, né? E, ou seja, o que está dando a entender é que muita gente no núcleo ali ao lado do Trump tem falado coisas positivas. E, de novo, deixa eu lembrar vocês mais uma vez, a decisão do Biden de liberar o uso de ATACMS pela Ucrânia foi chancelada pelo Trump. O Biden entrou em contato com o Trump e falou, olha só, estou liberando a Ucrânia para usar ATACMS. Ok por você? E a equipe do Trump respondeu, ok. Ou seja, o Trump está de acordo com isso, tá? Então, esse pessoal que está achando que o Trump... Não, que o Biden traiu o Trump há menos de 2 meses de sair do cargo, ele liberou... Não. O Biden foi muito... Houve uma outra decisão que o Biden queria tomar também, que, segundo informam, a equipe do Trump pediu para esperar, que era a entrada da Ucrânia na OTAN. O Biden queria fazer o convite para a Ucrânia entrar na OTAN já... Mas não adiantava nada ele fazer o convite se o Trump entrasse e tirasse o convite, porque não ia provar entre agora e o fim do mandato do Biden, né? Então parece que eles preferiram esperar. Provavelmente o Trump quer usar esse negócio da entrada da Ucrânia na OTAN como uma carta de negociação com o Putin. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a Ucrânia tem que entrar para a OTAN mais dia, menos dia, né? Ou isso, ou ter armas nucleares. Uma das duas coisas. Entrar para a OTAN me parece muito mais simples, né? Bom, e aqui o pessoal está colocando aqui, ó, o Timothy Milovanov, que é um ucraniano aqui, que é professor de economia aqui da Ucrânia, ele falando aqui justamente que, olha só, o Trump pode chocar todo mundo, fazendo um apoio muito mais forte à Ucrânia depois que tomar posse em 20 de janeiro, apesar do medo que havia antes, né? Então, ele está dizendo aqui que aqui, ó, o foco dele pode não ser geopolítica, mas a grande quantidade de recursos naturais da Ucrânia, que valem 7 trilhões de dólares e não sei o que lá. Ele está falando do papo lá do Lindsey Graham, né? E no final das contas é isso daí. Eu acho que do ponto de vista, de qualquer ponto de vista que você olhe, é muito interessante para a Europa e para os Estados Unidos ajudar a Ucrânia. A Europa tem um problema com gás russo, né? A Europa se tornou dependente do gás russo. A Ucrânia tem gás pra caramba também. Descobriram aqui em Poltava, aqui do lado de Kharkiv, um campo gigantesco, 1 milhão de metros cúbicos de gás natural.
E é lógico, a Rússia tem mais. A Rússia parece que tem 30 milhões de metros cúbicos de gás natural. Mas, para pensar, basta ter uma competição porque os preços caem, né? Se a Europa pode comprar, não precisa comprar da Rússia, pode comprar da Ucrânia também, fica muito mais barato para a Europa comprar esse gás, né? Fica muito mais seguro para a Europa comprar esse gás. Enfim, até por interesse comercial, até por interesse geopolítico, por qualquer lugar que você veja, é interesse da Europa e dos Estados Unidos que a Ucrânia ganhe essa guerra. Aqui, ó, e a Rússia continua em problemas aqui, o rublo continua caindo de preço, 104,31 rublos por dólar. O Putin está preocupado agora com motins internos dentro do Kremlin aqui, ó. Ele está preocupado porque pessoas influentes na Federação Russa estão preocupados com esse escalonamento nuclear, né, essa ameaça nuclear do Putin, né? E ele pode ser morto, né? A rede falou sobre isso na investigação do FSB, né? Então aqui, ó, na Rússia teve conversas de uma possível tentativa de assassinato do Putin, né? Por isso que ele está sumido. Ele ficou 2 semanas sem aparecer no Kremlin, aí apareceu, gravou aquela reunião com as mãos coladas na mesa, assim, que a mão dele nem mexia, depois foi embora de novo, né? Um canal de propaganda de Telegram escreve sobre isso, citando fontes. Um sinal muito sério foi recebido, né? O Putin foi ameaçado com uma tentativa de assassinato por conta de que essa retórica do Putin, né, começa a afastar ainda mais a Rússia do resto do mundo, né? Com isso, a Rússia fica mais pobre, né? Ganha menos dinheiro. Os oligarcas, o pessoal que tem dinheiro na Rússia, começa a ficar chateado com o Putin por isso. Nenhum deles gostou dessa guerra do Putin, né? Mas eles achavam que o Putin ia levar essa coisa de forma mais ou menos razoável, né? Agora, com essa ameaça nuclear do Putin, pô, só piora a situação. Bom, o Macron autorizou a Ucrânia a usar o Scalp, que é a versão francesa do Storm Shadow, também dentro da Rússia, né? E daí, é o que eu falo para você, muito engraçado, pessoal, não, porque agora a França acabou, a França autorizou a Ucrânia a destruir a Rússia e não sei o que lá. Mas, meu, que história é essa? Pô, já tinha autorizado antes, já, agora só autorizou outra vez formalmente, depois da autorização americana, né? Storm Shadow já está autorizado, é a mesma coisa que o Scalp. Parabéns ao Macron pela decisão, acertou nessa, né? A Rede Globo faz uma reportagem totalmente russete aqui, muito triste esse pessoal que a Rede Globo manda para cá. Aparentemente a repórter estava aqui em Kiev esses dias, né? Aqui, ó, em Kiev, ucranianos adotam um modo de vida normal. Que modo de vida que eles deveriam adotar? Deveria todo mundo ficar em casa, sentado, olhando para a televisão? Que história é essa? Que modo de vida normal? É lógico que é modo de vida normal. Não adotaram isso, né? Eles estão vivendo a vida deles, é lógico. Aqui em Kharkiv também, tá tudo normal, aqui tudo funcionando. Que história é essa? Só medroso, covarde, que acha que estamos numa guerra, eu vou entrar no banheiro, vou fechar a porta e nunca mais saio de lá. Porra, que porra é essa, cara? Não existe isso não, caramba. E o mais engraçado é isso, é o que eu falo pro pessoal. Eu aqui em Kharkiv tô mais seguro que no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. Os tiroteios que tem ali do morro do Santo Amaro, ali perto da minha casa, porra, pra vir uma bala perdida e me matar ali, a chance é muito maior no Rio de Janeiro do que aqui. Tem risco? Tem risco em tudo quanto é lugar do mundo, meu amigo. Não tem lugar sem risco no mundo, não, pô. Que a única maneira de poder continuar. Olha a russetagem, como esse pessoal é russete no Globo, cara. A mulher veio aqui, ela foi lá do Golden Gate. O meu último vídeo lá no Diários da Quarentena é justamente o meu passeio lá no Golden Gate, né? Então, aí eles falam aqui que não, porque Kiev tá sem luz direto, não sei o que lá. Não, tá sem luz em blackouts programados. Você sabendo o horário dos blackouts, você se vira facilzinho. Nem faltou vídeo meu. Olha só, Kiev tá tão sem luz que eu fiz meus vídeos todos esses dias lá, sem problema nenhum, e já voltou ao normal, tá? Já acabou os blackouts programados lá em Kiev, né? Enfim, ela tá chorando aqui que não sei o que é lá. Cotidiano em Kiev, né? População, e lógico, ela usa o nome russo, né? Kiev, né? A capital da Ucrânia. A população tenta manter a normalidade apesar do conflito. Tenta manter não, tá normal lá, tá tudo normal. O hotel que eu tô lá tá tendo uma convenção de vendas, para tu ter uma ideia, gente que faz de venda de uma empresa lá qualquer, eu não sei muito porque eu não entendo muito de ucraniano, mas tem um monte de gente lá fazendo uma convenção de vendas no hotel que eu tô. Gente, é uma cidade como outra qualquer, tem essas coisas de convenções de venda, convenção de empresa, a cidade continua funcionando. Essa ideia que tem o pessoal aí no Brasil de que não, que acabou, tá tudo parado, todo mundo fica olhando assim com medo do Putin, o Putin vai atingir um míssil. Para com isso, são vocês estão assim. A gente aqui não tá não, tá?
E aqui em Kharkiv do lado aqui. Eu fui ontem no shopping center lá, pô, shopping center lotado, cheio de criança para cima e para baixo, o pessoal comprando as coisas. Fiz um vídeo muito legal lá. Hoje, de novo, também passei aqui em Kharkiv. Muito bacana a cidade, tudo normal. Não é que as pessoas estejam tentando levar uma vida normal, não, elas estão levando uma vida normal. Muito mais segura que no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, né? Só medroso e propagandista do Putin, que eu acho que essa repórter aqui deve ter sido paga pelo Putin, Janaína Figueiredo, o nome dela. Só isso que pode ser esse tipo de coisa, né? Um absurdo completo isso. E por falar em absurdos completos, ontem foi o dia de lembrança de Holodomor. Holodomor foi a grande fome na Ucrânia, né, em 1932 e 33, né, em que o Stalin queria construir o grande exército lá da União Soviética e com isso e queria também destruir o movimento separatista ucraniano e com isso ele tirou comida da Ucrânia, né, tirou os grãos da Ucrânia, levou a uma morte terrível aqui. São aquelas mesmas políticas comunistas que o Mao Zedong causou lá na China também, matou um monte de gente. Planejamento central sempre causa isso, né? Uma tristeza muito grande. Ontem foi o dia de lembrança de Holodomor, então tem um filme, né, A Colheita Amarga, que é um filme muito bacana. Tem outros aqui, vários filmes interessantes que contam sobre a história de Holodomor. Eu fui nesse monumento de Holodomor lá em Kiev, lá no ano passado, quando eu estive em Kiev no ano passado. Dessa vez eu não fui, mas é muito tocante o museu lá e os monumentos em Kiev e coisa e tal. É muito importante lembrar de Holodomor, né? E já que falamos de filmes retratando a dor ucraniana, tem também um filme que foi lançado agora chamado Bucha. Foi lançado nas cidades, nos cinemas ucranianos. E é o primeiro filme feito sobre a guerra, filmado durante a guerra, né, e baseado em eventos reais. Ele conta a história de um cidadão do Cazaquistão que, graças ao passaporte, foi capaz de viajar para os territórios ocupados pela Rússia e evacuar civis dali. Então esse cara do Cazaquistão ajudou muita gente aqui na Ucrânia a evacuar algumas pessoas da Ucrânia aqui, inclusive de Bucha, né? Vocês lembram, Bucha é essa cidadezinha aqui, é pertinho de Kiev aqui, ó. Bucha, Irpin, essa área toda aqui esteve sob controle russo. Kiev está aqui, ó. Kiev está logo aqui. Eu também estive em Bucha e Irpin na primeira viagem que eu fiz aqui à Ucrânia, fiz um vídeo sobre isso lá no Diário da Quarentena também. Então é muito tocante esse filme aqui sobre Bucha, recomendo que vocês assistam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.